Oi, olha, foi uma confusão atrás da outra no dia que eu votei. E com o tempo fui percebendo o que cada coisa pode ter gerado uma das piores crises de ansiedade que eu já tive. E assim, primeiro que mudaram o local de votação, assim, foi em um lugar que eu nunca votei antes. E era até perto de onde eu morava. Daria até para chegar a pé, mas eu tive que ir de carro. E assim, sabe a sensação de que meu bairro inteiro estava indo para o mesmo lugar? E provavelmente estava mesmo. Todo mundo na mesma direção. E assim, meses atrás, teve notícias de gente matando o outro por causa de política. E desde aí, eu pensei, imagina no dia de votação o que pode acontecer. E eu fui pensando isso e provavelmente esse medo, esse temor de acontecer algo ruim no dia da votação, provavelmente isso também contribuiu para ter uma crise. E um trajeto que eu poderia chegar a pé fácil, assim, e de carro seria uns 15 minutos. Durou quase uma hora até chegar nessa escola que eu vou estar. E enquanto eu estava no trânsito, praticamente a maioria das pessoas que passavam ou estavam de verde e amarelo ou de vermelho. E um medo na hora de essas pessoas começarem a discutir por causa de política ali. E, gente, tem gente tão cega por isso. É, teve, teve morte, né, por causa disso. E as pessoas não estão querendo se ouvir. Não estão querendo conversar um com o outro. Querem só ter razão. Já começar um, uma conversa sobre isso querendo ter razão. E no fim das contas, é, isso não vai dar em nada, porque um não consegue mudar o pensamento do outro e não vai mudar. E assim, é, teve engarrafamento até para entrar na escola que eu vou estar. Aí eu saltei. Tinha fila para entrar na escola. Assim, fila quilométrica. Engarrafamento quilométrico também. Parecia que o mundo inteiro estava ali. E a entrada se dividia por duas filas. Aí disseram que lá dentro seriam três. Essas duas e mais uma terceira de gente que já votou e iria embora. Só que, só que quando eu consegui entrar na escola, gente, não tinha fila. Era um tumulto, uma multidão. Sabe, ônibus, metrô lotado em horário de pico? Que as pessoas ficam espremidas, mal conseguem se mexer? Era aquilo. Tinha criança de colo no meio da confusão. Quando eu cheguei já tinha gente irritada com isso. Não era nem com política em si, mas com a situação. Todo mundo irritado junto. Aí pronto. Pensei, pode juntar a irritação daquela situação mais com o assunto política. Ai, meu Deus, vai ter uma briga aqui, uma discussão. Não teve. E assim,
eu tava com a minha mãe, que ia votar no mesmo lugar que eu. E nós demoramos muito tempo ali. Todo mundo nervoso. Quem trabalha no local tentando organizar, mas não era... Ninguém conseguiu ouvir. Até que eu e minha mãe conseguimos, de algum jeito, sair de lá. O restante do corredor vazio. Aquilo só era a entrada. Assim, todo o restante do corredor, tranquilo. E a minha sala era uma das últimas, lá no final. E eu tinha uma fila para entrar na sala. Uma fila que também demorou, mas pelo menos estava organizada. E aí que começa uma coisa que aconteceu. Por incrível que pareça, eu não tive uma crise de ansiedade no meio da confusão. Foi depois. E eu fui percebendo que conforme chegava a minha vez de entrar na sala para votar, eu fui sentindo um desconforto maior. Minha respiração começou a ficar ofegante. Eu comecei a ficar mais agitada um pouco. Só que quando eu estava quase chegando, entrando na sala, eu senti uma coisa que um dos sintomas físicos da ansiedade é taquicardia, né? Só que nem foi isso que eu senti. Eu senti uma dor no peito. Um aperto junto com dor pura no peito. E nunca senti isso por causa da ansiedade. E eu sei que é ansiedade porque eu nunca senti isso antes. E depois também não senti mais. Era só ali. E assim, de repente eu comecei a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ai meu Deus, será que eu vou lembrar como é votar? Sabe, eu não lembrava como era votar. Tanto nervosismo, sabe? Meu Deus, será que tem uma pessoa ali de verde e amarelo, outra de vermelho, lado a lado? Será que vão discutir? É, eu comecei a... Não comecei, eu já estava assim, né? Pensei várias possibilidades possíveis do que poderia acontecer ali. Baseado naquelas notícias de morte meses antes. Aí chegou minha vez de votar. Quando eu entrei na sala, eu percebi que a minha ansiedade estava ficando mais aparente para as outras pessoas. Porque olha que interessante. Quando eu estava sentindo taquicardia não, dor mesmo. Minha mãe estava ao meu lado. Minha mãe e todas aquelas pessoas que estavam ali não percebiam nada. A minha ansiedade não era aparente. Quem me olhasse achava que eu estava super tranquila. E eu acho que eu deixei transparecer um nervosismo maior dentro da sala. Quando chegou a minha vez. Quando chamaram meu nome e eu me atrapalhei, eu entregava as coisas errado. Aí, na hora de ir para a urna, tinha uma mesa, dava perfeitamente para passar. Mas no nervosismo eu esbarrei nessa mesa de uma forma que ela saiu do lugar, fez um estrondo e tinha uma fila dentro da sala também. Todo mundo na fila olhou pra mim. Ai, meu Deus do céu. E, assim, interessante que até ali eu não estava sentindo nada em relação à fobia em si. Mesmo no meio de uma multidão. Eu via ansiedade mais presente. Sabe? Crise de ansiedade. E... Só que bateu um pouquinho de vergonha também, assim, quando esbarrei na mesa e eu vi um estrondo ali. Aí eu cheguei na urna,
Aí só na hora eu lembrei como era, assim, e toda hora eu levei uma colinha, né? Aí ai meu Deus, será que a cola tá aqui? Será que deixa eu cair? Será que alguém sabe quem eu vou votar e vai... Eu fiquei com medo de alguma forma as pessoas saberem quem eu vou votar, quem não gostar começar a discutir comigo, sabe? Eu tava surtada. E depois de tudo eu percebi que no fim das contas, tirando aquela confusão por causa da péssima organização do lugar, não aconteceu nenhuma confusão por causa de política. E a minha ansiedade toda foi causada por isso aqui. Pelo que eu pensei que poderia acontecer. E eu comecei a reagir como já estivesse acontecendo. Então, assim, eu continuo com medo do que pode acontecer no segundo turno.